Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma justificativa do critério de divisibilidade por 3. Vamos ler esse critério aqui. Um número inteiro é divisível por 3 se e somente se a soma de seus algarismos é divisível por 3. Um critério muito útil, né? A gente, quando vai fazer uma fatoração de algum número, né, para ver se esse número é divisível por 3 ou não, nós aplicamos esse critério aqui. Mas por que isso aqui sempre funciona? Vamos fazer a justificativa desse critério aqui em partes. Nós vamos lembrar da definição de divisibilidade, aí depois nós vamos justificar umas partes da justificativa desse critério. Vamos ver as coisas aqui por partes, tá? Então vamos lá, eu vou apagar isso aqui porque não vai caber tudo aqui no quadro e vamos fazendo aqui as partes da justificativa desse critério aqui, ok? Vamos lá. Como eu havia falado, vamos lembrar primeiro da definição de divisibilidade. Vamos pegar aqui um número inteiro A qualquer, tá? A definição de divisibilidade é a seguinte: A é divisível por B, também um número inteiro, se existe um número C, também inteiro, tal que A é igual a B vezes C. Então o número A é divisível pelo número B se existe um número C, tal que A é igual a B vezes C. Aqui a gente pode ver alguns exemplos, olha só. O número 10 ele é divisível por 5, porque eu consigo escrever o 10 como sendo 5 vezes 2. Tá vendo? Ó? Dado aqui o número 10 e o número 5, existe o número 2, tal que 10 é igual a 5 vezes 2. Então eu posso dizer que o 10 é divisível por 5, certo? Um outro exemplo seria o seguinte: 36 é igual a 9 vezes 4. Então nós temos que o 36 é divisível por 9, né? Porque aqui, ó, 36 é igual a 9 vezes 4, né? Então, dado o 36 e o 9, existe um número C aqui, tal que o 36 é igual a 9 vezes esse C, que é o 4, né? Então, eu tenho que o 36 é divisível por 9, certo? E como a gente vai trabalhar com o critério de divisibilidade por 3, vamos pensar no seguinte: como que esse critério fica... Critério não, né? Como essa definição de divisibilidade fica para o caso particular de ser divisível por 3, né? Então a gente pode pensar assim: o A é divisível por 3 se existe C, tal que o A é igual a 3 vezes C. Então aqui nós conseguimos ver o seguinte: qualquer número que é divisível por 3 é sempre escrito nessa forma: 3 vezes algum outro número. E aqui a gente pode ver alguns exemplos, né? Vamos ver um exemplo só. Por exemplo, ó, o 12 é igual a 3 vezes o 4, não é? Então, olha só, o 12 é divisível por 3, porque ele é 3 vezes um outro número inteiro, e esse número inteiro é o 4, certo? Então, qualquer número que é divisível por 3 tem esse formato aqui. Ele é sempre escrito como sendo 3 vezes algum outro número inteiro, tá? Então, tendo relembrado isso daqui, vamos agora justificar algumas coisas que nós vamos usar na justificativa do critério de divisibilidade por 3. Vou apagar aqui novamente e vamos guardar isso aqui na nossa mente, tá? Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos justificar aqui, para depois justificar o critério de divisibilidade por 3, é o seguinte: 10 elevado a n menos 1 é igual a 3 vezes que n com n pertencente aqui aos naturais e qn pertencente a z. Vamos traduzir isso daqui, né? Eu estou querendo dizer aqui o seguinte: qualquer número na forma 10 elevado a n menos 1 sempre vai ser divisível por 3, ou seja, vai existir um númerozinho qn, tal que 10 elevado a n menos 1 é 3 vezes qn. Então isso aqui sempre acontece.
Isso sempre acontece para qualquer n natural, tá? Bom, por que isso aqui acontece? Vamos justificar aqui essa afirmação, né? Fazendo alguns casos, né? Então isso aqui é só para a gente entender o porquê isso funciona, tá? Então vamos lá. Se eu tiver o n igual a zero, o que vai acontecer? Se o n for zero, a gente vai ter isso aqui. 10 elevado a zero menos 1, que é igual a 1, né? 10 elevado a zero é 1, menos 1, que é igual a zero, e esse zero aqui pode ser escrito como 3 vezes zero. Então, tá vendo? Ó? Se o n for zero, 10 elevado a n menos 1 é igual a 3 vezes alguém. Então, o 3 divide o 10 elevado a n menos 1 quando o n é zero. E se o n for 1, o que vai acontecer? Se o n for 1, a gente vai ter isso aqui. 10 elevado a 1 menos 1, também é conhecido como 10, né? O 10 elevado a 1 menos 1, isso aqui vai dar 9, que é igual a 3 vezes 3. Então, tá vendo? Ó? O 10 elevado a 1 menos 1 é 3 vezes um outro número. Então, o 3 também divide o 10 elevado a n menos 1 quando o n é igual a 1. Vamos fazer mais um. Se o n for igual a 2, o que vai acontecer? Eu vou ter isso aqui. 10 ao quadrado menos 1. 10 ao quadrado é 100, né? 10 vezes 10 menos 1. Isso aqui é 99, que é igual a 3 vezes 33. Ou seja, o 3 também divide o 10 elevado a n menos 1 quando o n é igual a 2. Vamos fazer mais um aqui? Se o n for 3, o que vai acontecer? Para n igual a 3, eu vou ter 10 elevado a 3 menos 1. 10 elevado a 3 é 1000 menos 1. Isso aqui vai dar 999, que é igual a 3 vezes 333. Não é? Olha só, o 3, de novo, divide o 10 elevado a n menos 1 quando o n é igual a 3. Isso aqui vai acontecer sempre. Não importa o n que eu escolha aqui, isso aqui sempre vai acontecer. Porque olha só, se o n é igual a 3, né, olha o que vai acontecer aqui, né? O 10 ao cubo menos 1 vai dar 999, ou seja, é um número formado por algarismos todos iguais a 9 e são 3 algarismos. E como que eu escrevo isso dividindo por 3, né? Vai ficar 3 vezes 333. Se eu pegar aqui o n igual a 4, eu vou ter essa, para n igual a 4, né, 10 a quarta menos 1, vai dar 9.999, 4 noves, que também dá para dividir por 3. Se eu pegar n igual a 5, eu vou ter ali um número com 5 algarismos iguais a 9, que também vai dar para dividir por 3. É só você fazer 3 vezes um número aqui com os algarismos formados por 3 na mesma quantidade que aparece aqui, não é? Então, isso aqui eu posso seguir para n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, para qualquer n. N igual a 10.000, n igual a 5.542, também vai funcionar, certo? Então, vamos guardar isso aqui, ó. Esta informação, ela é muito importante, tá? Vou apagar essas continhas aqui para justificar mais uma coisa que nós vamos usar na justificativa do critério de divisibilidade por 3, tá? Vamos lá. Beleza, retomando aqui. Olha só o que a gente tem aqui. Nós temos essa igualdade verdadeira para qualquer n, natural, né? Se eu pegar essa igualdade e multiplicar por um número a qualquer, então vou lá, vou pegar um azinho qualquer pertencente aqui a z, vou multiplicar essa igualdade dos dois lados. Então isso vai ficar... deixa eu apagar aqui para escrever um pouquinho melhor. Isso aqui vai ficar assim. Vai ser a vezes 10 elevado a n menos 1 igual a 3 a q n. Né? A multiplicação é comutativa, então coloquei o a aqui entre o 3 e o qn, certo? Beleza, dá para fazer isso. Isso daqui pode ser reescrito assim. Deixa eu colocar na ordem aqui, diferente do que eu ia escrever. A vezes 10 elevado a n, aqui é vezes 10 elevado a n, menos a, estou distribuindo aqui o produto, né? Isso aqui vai ser 3 vezes um certo
Kn, tá? Eu estou chamando essa parte aqui, ó, de Kn, estou renomeando, tá? Então, olha só, o que está escrito aqui? Está escrito que não importa qual seja o número A, esse número aqui, A vezes 10 elevado a n menos A, é sempre divisível por 3. Então, nós temos aqui outra fato importante da matemática que vai ser usado na justificativa do critério de divisibilidade por 3, tá? Isso aqui vale para qualquer que seja o número A, tá? Beleza. Vamos justificar mais uma coisa aqui. Vamos pegar aqui uma sequência de n números quaisquer, tá? Vamos pegar aqui, ó, x1, todos inteiros, tá? x2 até um certo xn. Vamos pegar todos esses números aqui divisíveis por 3. Divisíveis por 3. Tá? Bom, se todos esses números são divisíveis por 3, o que acontece? Esse x1, obrigatoriamente, ele vai ser 3 vezes algum y1. Né? O x2 vai ser obrigatoriamente um 3 vezes y2, todos inteiros, né? O y1, y2. E assim, seguindo até o último, o xn também vai ter que ser um 3 vezes um certo yn, né? Ok, isso usando, né, essa hipótese aqui de que eu tenho todos esses números divisíveis por 3, nós conseguimos mostrar que a soma de todos eles também é divisível por 3. Então a gente consegue mostrar o seguinte, ó, o x1 mais o x2 mais o xn, isso aqui vai ser igual ao quê? 3 vezes o y1, né, no lugar do x1, mais 3 vezes o y2, mais, seguindo dessa forma, 3 vezes o yn, não é? E se eu colocar aqui o 3 em evidência, o que vai acontecer? 3 vezes o y1 mais o y2 mais até o yn, certo? Então aqui eu mostrei o quê? Que a soma de todos esses números que são divisíveis por 3 também é divisível por 3. Ó. A soma é igual a 3 vezes algum número inteiro. Então a soma de números divisíveis por 3 também é um número divisível por 3. Então nós temos aqui dois fatos que nós vamos usar aqui na sequência, tá? Isso daqui, certo? Sempre acontece para qualquer A, ok? E qualquer N. E a soma de números divisíveis por 3 também é divisível por 3, tá? Então guardem essas informações aí, ok? Isso aqui e isso aqui, tá? Vou apagar aqui agora o quadro e aí agora sim a gente vai usar essas coisas para justificar o critério de divisibilidade por 3, tá? Vamos lá. Retomando aqui, olha só o que a gente tem que fazer agora, né? O critério de divisibilidade por 3 diz o seguinte: um número é divisível por 3 se e somente se a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um número qualquer, inteiro, um número n qualquer, vou até escrever ele aqui já, um número n, vou chamar ele de nzão, um n grande assim, pertencente a z, tá? Vamos verificar então o critério para este número aqui. Beleza, se esse número aqui é um número inteiro, eu posso escrever esse número nessa forma aqui, ó. O n, então, ele é igual ao quê? Ele é igual a um an, a um an menos 1, vai seguindo, a1, a0. Isso aqui são os algarismos, tá? Eu não estou falando aqui de produto, tá? Não é a multiplicação aqui não, aqui são os algarismos. Esse A0 é o algarismo da unidade, aqui da dezena, aí depois vem o da centena, o do milhar e assim por diante, tá? Então esses aqui são os algarismos, ok? Se esses números são os algarismos, então eu consigo escrever esse número n dessa forma aqui, ó. Então o n pode ser escrito assim: an vezes 10 elevado a n, mais an menos 1 vezes 10 elevado a n menos 1, e vai seguindo assim, mais a1 vezes 10, mais
A0 vezes 1. É o algarismo da unidade, da dezena, da centena e assim por diante, certo? Então, o n pode ser escrito nessa forma aqui. Agora, vamos fazer aqui a seguinte continha. Vamos fazer a diferença entre n e a soma dos algarismos do próprio n, ok? Vamos fazer essa continha aqui, ó. Olha só. Vou começar bem no cantinho aqui, que vai ficar uma conta meio grande, hein? Olha só. Então, eu vou ter a n, bom, não vai precisar dos parênteses aqui não. Vou começar com parênteses, mas não vai precisar. A n vezes 10 elevado a n, mais a n menos 1 vezes 10 elevado a n menos 1, mais, segue aqui a sequência, mais a1 vezes 10 mais a0. Menos, vamos colocar aqui agora a soma dos algarismos mesmo, ó. A n mais a n menos 1 mais, segue, mais a1 mais a0. Vamos ver o que acontece com essa conta aqui, tá? Ok, olha só, vamos pegar isso daqui, vamos distribuir esse menos aqui em cada número desse aqui, certo? Fazendo a distributiva aqui, o joguinho de sinal. E vamos reescrever essa igualdade, essa subtração aqui. Vamos escrever ela assim, ó. Então, essa expressão toda aqui, ela pode ser escrita assim, ó. A n vezes 10 elevado a n menos a n, né? Peguei o menos a n aqui e trouxe ele para cá, né? Mais a n menos 1 vezes 10 elevado a n menos 1 menos a n menos 1. Continuo. Mais, aí na sequência, né? Mais o a1 vezes 10 menos a1 e, por último, mais o a0 menos o a0. Só usei a comutatividade, né? Distribuí aqui o menos e usei a comutatividade para reagrupar essa soma. Então, eu caí aqui. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Isso daqui não é uma certa constante AN, e eu tenho aqui o AN vezes 10 elevado a N menos AN. Isso aqui não é divisível por 3? A gente não viu lá anteriormente que não importa quem seja o AN, sempre que você multiplica um AN ou qualquer outro número por 10 elevado a N menos 1, vai dar um número divisível por 3? Então esse cara é divisível por 3. Esse aqui, pelo mesmo motivo, é divisível por 3. Todos os outros também são divisíveis por 3. Esse é divisível por 3 e esse é divisível por 3. Inclusive esse aqui é 0, né? Olha só. Então essa diferença que está aqui, ela sempre vai ser igual a um 3 vezes um certo Qzinho. Então a diferença entre o número n e a soma dos seus algarismos vai dar sempre um múltiplo, né? Ou um número que é divisível por 3. Então isso aqui sempre acontece para qualquer número, tá? Não importa quem seja o n, isso aqui sempre acontece. Ok, então vamos verificar agora um sentido do critério de divisibilidade por 3. Olha só. Se eu tiver a soma dos algarismos um múltiplo de 3, ou a soma dos algarismos divisível por 3, o que vai acontecer? Então vamos lá, ó. Se eu tiver isso daqui, ó. A elevado a n, A elevado a n não, né? A n menos 1 mais A1 mais A0. Aliás, vou até escrever diferente aqui, ó. Se eu tiver a soma dos algarismos, então vou colocar assim. Se eu tiver aqui AN mais AN menos 1 mais A1 mais A0, se isso daqui for divisível por 3, ou seja, se for igual a um certo 3 vezes K, o que vai acontecer? Quando eu coloco isso daqui nessa igualdade anterior aqui que a gente mostrou, vai ficar o seguinte, vai ficar N, isso aqui vai implicar em N, que é esse número, menos este número, que é o 3K,
igual a 3 vezes Q. 3 vezes Q. Certo? Bom, passando aquele 3K para o outro lado, então eu vou ter N igual, e já colocando o 3 em evidência, vai ficar 3 vezes Q mais o K. Então, olha só, se a soma dos algarismos é um número divisível por 3, então o N, que é esse número qualquer que a gente pegou lá em Z, né, satisfazendo essa condição, a soma dos algarismos sendo divisível por 3, o próprio N vai ser divisível por 3. Então está provado aqui um dos sentidos do critério, porque o critério diz assim, né, dado um número inteiro, este número é divisível por 3, se e somente se a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então a gente provou um sentido só dessa aplicação, né, desse critério, né? Então nós provamos isso. Se a soma dos algarismos é divisível por 3, então o número é divisível por 3. O contrário também vale. Se eu tiver isso aqui, ó, se o n for um número divisível por 3, ou seja, se o n for igual a 3 vezes c, por exemplo, o que vai acontecer? Se o n for igual a um múltiplo de 3, ou um número divisível por 3, eu vou ter o seguinte, nessa igualdade que está aqui, ó, vai ficar assim, 3c menos an mais an menos 1 mais a1 mais a0 vai ser igual a 3 vezes Q, né? Multiplicando por menos 1 e passando esse 3C aqui para o outro lado, vai ficar assim, ó. Eu vou ter o seguinte, an mais an menos 1 mais a1 mais a0 igual a 3 vezes C menos Q. Já passando para o outro lado lá em evidência, né? Colocando 3 em evidência também. Então, olha só, se o n é um múltiplo de 3, então a soma dos seus algarismos também é múltiplo de 3. Em outras palavras, né? Se o n é divisível por 3, então a soma dos seus algarismos também é divisível por 3. Então, está justificado aqui o critério de divisibilidade por 3, certo? E está aqui, ó, nesses dois pontinhos, né? Se a soma dos algarismos é divisível por 3, então o n é divisível por 3, como está aqui. Se o n é divisível por 3, a soma dos algarismos também vai ser divisível por 3, devido a esta igualdade aqui, certo? Então está feita a justificativa desse critério de divisibilidade. Isso que nós fizemos aqui não é uma demonstração, tá? É simplesmente uma justificativa. Porque para demonstrar formalmente, né, na matemática, isso daqui, a gente precisa usar algo chamado indução finita, princípio de indução finita, e também congruência módulo M, que é uma coisa de álgebra, tá? Mas assim, isso é uma justificativa, eu acredito que dessa forma que foi feita dá pra gente entender o porquê isso sempre funciona, certo? Eu posso aplicar esse teste para qualquer número inteiro e saber se ele vai ser divisível por 3 ou não, tá? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário, né? Mesmo que você tenha entendido tudo também, deixe seu comentário, não tem nenhum problema, tá? Se você tem algum amigo aí que é curioso para saber como essas coisas funcionam, compartilhe esse vídeo, tá? E não se esqueça de, se você estiver vendo esse vídeo aí no Instagram, né? E tá aparecendo lá no Explorar, alguma coisa assim, vai lá, segue o perfil do Instagram. Nós também temos um canal no YouTube, tá? Então você pode também clicar no link da bio do Instagram, vai estar lá o canal do YouTube, para dar uma força aí pra gente, para que a gente possa continuar produzindo material aqui para vocês de forma gratuita, tá? Então é isso aí e até mais!